Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast criado para quebrar os tabus que você ouve aí na medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts desse podcast e junto com a minha maravilhosa, deusa, perfeita, Choinha, minha noiva, Você Gabriele decorou, de Araújo, amor, decorei. Muito bem. Ele decorou a apresentação, ele sempre tem que ler. Exato, tô Por treinado que aqui será no- que ele sempre tem que ler, né, Rubão? Porque são poucos já os elogios. já estamos no 10º já, né? Pô, acho que é 14º, 15º. talvez. tipo adestramento de cachorro, né? Exato. A gente tem um cachorrinho agora, aí o cara... Exato, o adestrador faz exatamente 10 vezes, isso. aí na 10ª ele aprende. E o cara já chega aqui te respeitando o protocolo, né? Falando no meio, entrando. O cara não tem o menor respeito pelo DesconstruCast, né? Não, pô, mas isso é bom, velho. É isso, Cachorro é coisa resenha. boa. Resenha. Conta do nosso convidado, por favor. Não, eu até perdi aqui o fio da meada. E hoje a gente tem o prazer aqui de receber Rubem Chaves, também conhecido como, para os mais íntimos como Rubão, Ou Rubinho. ou Rubinho, Ou Rubem Rubinhando. Rubiana. Rubem é médico formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, médico do esporte pela Unifesp, fundador do Instituto Olimpo de Medicina Esportiva e também cofundador do meu consultório particular aqui da Aina Medicina. Um currículo bem tranquilo, né? É isso, você viu que eu decorei esse currículo aqui também, né? Meu Porque no Deus. caso eu Boa, esqueci boa, de escrever, aí eu tive que meter ao vivo. Meteu doido. Meti ao vivo, né? Tomara que eu boa. tenha falado nada errado. Você não falou a coisa mais importante. E amigo do casal mais bonito do Brasil. Dos Ah. noivos mais bonitos do Brasil. Ah! Aí sim. Porra, Prazer velho, te ter aqui, pô, Rubão. Eu Bem-vindo, chorei Rubão. com o videozinho lá de vocês. Foi bem foda. Foi velho. massa, O Bernardo né? chora toda vez Eu que choro ele vê com o seu vídeo vídeo do de teu casamento casamento. também. Ele Eu chora tenho te que vendo mostrar a chorar. versão full, né? Porque você viu a versão do Instagram. Nossa, não, ele vai Acho que a gente desidratar, com certeza. Mas vai ser no momento quando a gente estiver mais descontraído, assim, né? Tomando Entendi. uma e tal. Combinado. E aí, você não se apresentou também aqui, né? Deu um alô, né? Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui falando sem parar, amor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast. Hoje a gente vai emendar aí a nossa linha de raciocínio de quando a gente fala sobre escolha de especialidade, né? Afinal de contas, temos mais um médico do esporte sentando aqui com a gente para conversar. E uma especialidade que, até pouco tempo, ou pelo menos quando você começou, Rubão, Uhum. não era uma especialidade tão solicitada, tão Sim. requisitada pelas pessoas, né? Exatamente. Na verdade, quando eu comecei a medicina esportiva na Unifesp, que foi em 2016, estava começando a aumentar a concorrência, né, da especialidade. Já não tinha essa coisa de não preencher as vagas, né? Igual acontecia, sei lá, em 2008, 2009. E é uma especialidade que começou em 2007, no final das contas, aqui do Brasil. Mas eu falo que começou oficialmente, né? Porque a medicina esportiva sempre existiu no Brasil e era mais exercida por ortopedistas, às vezes cardiologistas e tal. Meio num off-label ali, né? Exatamente. E aí o que eu percebi tendo uma vivência depois nos Estados Unidos é que é uma especialidade que já é centenária, já praticamente, Sim. né? Tem o Peter Bruckner, que é um médico do esporte, tipo, raiz, assim, o cara que meio que fundou a medicina esportiva, um australiano. Ele fala que o médico do esporte, talvez de todas as especialidades, é o que é menos mimado, vamos dizer, né? Porque você vai começar a trabalhar no futebol, você é só mais um ali da engrenagem. Quem é a estrela é o jogador e o técnico, né? Então, o médico do esporte tem que exercer muito essa habilidade de humildade, né? De entender que ele é mais um ali na engrenagem. E, no fundo, eu acho que eu extrapolei isso para toda a minha vivência na medicina, trabalhando no hospital e outras coisas. Então, acho que a medicina esportiva é uma especialidade foda por conta disso, né? Um dos motivos, né? E acho legal que você contasse essa história, que parece que foi um caminho linear, muito claro na sua cabeça até a medicina esportiva, mas na verdade não, né? Na verdade, eu queria até que você falasse pro pessoal como é que foi esse processo de decisão lá atrás na medicina esportiva. Cara, não foi nada racional, não foi nada programado, assim, até porque hoje a gente já tem muita liga de medicina esportiva, eu dou aula em muita liga, a galera me convida bastante. Mas eu formei em 2013, né? Sou idoso. Tá É jovem, com Tá bem. X. O cabelo branco 2013 entrega pra um pouquinho, 2014, né? Mas... E aí eu lembro que quando a gente formou, meu pai é cirurgião, né? Oncológico. E a gente tem essa visão muito platônica, né, da medicina, que o médico bom, quando a gente entra, é o cara que abre resolve, alguém, né? que intervém em alguém, né? A Gabi passou por isso, né? Como diz meu pai, médico é aquele que mexe com sangue. Exatamente.
E aí eu descobri que nesse processo, né, no meio do caminho, eu descobri que eu não gostava de sangue, que eu não gostava de cirurgia, e que talvez a coisa que fizesse mais sentido dentro de todas as áreas cirúrgicas na minha cabeça era otorrino, que eu fiz um estágio, né, optativo no internato e vi que era uma cirurgia light, né, vamos dizer, Olha que entre louco, aspas. né? Tipo, o cara não gostava, a gente não gosta, mas a gente tenta se enquadrar. Vou em preencher alguma coisa. aquele estereótipo, né? Pô, tem que Exatamente. achar alguma coisa cirúrgica. Não existe Exatamente. não fazer cirurgia. Isso é muito doido. E assim, eu Total. acho que um dos papéis mais importantes que o DesconstruCast tem aqui é de quebrar isso na cabeça das pessoas que ainda estão passando ou vão passar por essa fase, né? Porque na nossa época isso não existia. Não existia, sei lá, alguém ou algum programa de entretenimento, digamos Sim. assim, um podcast, uma rede social, qualquer coisa, mas que falasse do dia a dia das especialidades. Então, na nossa época, era muito mais difícil a gente ter esse contato e quebrar esse tabu. Né? Acho que isso é muito legal também você falar aqui. Exato. E aí, eu não tive vivência nenhuma, né, com medicina esportiva, porque não tinha, né, liga, a ortopedia era muito rasa até então, né, tipo, a gente tinha um pouco contato, até curtia, assim, e aí acabei optando por prestar otorrino, passei lá na minha faculdade mesmo e, cara, primeiro mês já acabei saindo por N motivos, entre eles que o ambiente era muito tóxico, né? Tinha uns R+, que não colaboravam muito, né? Pra saúde e bem-estar e pro andamento do serviço, né? Do residente. E eu via que muito otorrino tava num contexto de... Na época não tinha cabeça nenhuma de consultório, né? Tava no contexto de convênio, operando a amígdala por R$250, que é tipo... Você se expõe a um risco grande, né? Um risco de sangramento ali. Então, eu lembro que o primeiro final de semana que eu fui passar visita, tinha uma criança ali sangrando, o R2 não compareceu, eu não sabia o que fazer. Tipo, você se forma... Ficou meio abandonado. E aí, falei, cara, não, acho que não é pra mim. Meu pai, na época, ele era diretor de pronto-socorro, de hospital. Eu falei, putz, eu já tava dando plantão, né? Porque você fica naquele gap ali, quando você forma, você pega o CRM em janeiro, até março de começar a residência, você dá um gás ali. E falei, cara, E tava com 23 anos, né? Quer saber, cara, vou dar uns plantão aqui, viver a vida, e depois eu vejo o que eu presto. E aí que depois entrou a medicina esportiva. Acho que tem um ponto de inflexão importante aqui pro pessoal que tá ouvindo, que às vezes estão no início da residência ou vão começar a residência. É muito importante você separar se o ambiente não tá te preenchendo, se o R1 não tá te preenchendo, e dificilmente o R1 vai te preencher, porque é um momento difícil, um momento ali que você normalmente não vai fazer as coisas que você mais gosta dentro da especialidade, ou se é a especialidade que você não vê futuro. Porque baseado nesses 3 pontos, você vai tomar a sua decisão ali que é mais acertada se você continua, se você investe naquilo ali porque você está passando por um momento difícil e vale a pena lá na frente, ou se aquele futuro já não te interessa mais. Eu acho que foi isso que você viu. O ambiente não era bom, o R1 não é bom, mas principalmente, você não via futuro ali você exercendo aquela especialidade, você teve que entrar no otorrino para descobrir isso. Exato, a galera dando muito plantão de pediatria, inclusive. Os otorrinos, Olha! Aí eu falo, eu gosto de criança, mas gostar de criança é uma coisa diferente do que gostar de cuidar e trabalhar com crianças, né? E no final das contas, eu sempre fui apaixonado por esporte, cara. Sempre gostei, muito de esporte. Eu era jogador de basquete, fui federado, joguei jogos regionais, tudo. E eu sempre fui um atleta frustrado, né? Porque eu tinha sonho de jogar NBA, né? E óbvio que não deu certo primeiro pela minha cor e pelo meu tamanho, né? Só que eu joguei muito na intermédia, né? Jogava pra caramba, a gente foi campeão um ano. E aí eu acabei encontrando a medicina esportiva porque um colega da minha ex-namorada, que então era de Sorocaba e que é o Montanha, né? Um abraço pro Montanha aí. Ele já era formado como médico do esporte. Eu falei, não sabia que existia essa possibilidade, né? De unir essas duas coisas aí, né? A medicina e o esporte. E ele já trabalhava com alto rendimento, trabalhava no Esportivo Brasil. Comecei a acompanhar ele, aí ele me falou, fiz a minha formação lá no Unifesp, lá é bastante voltado para alto rendimento. Aí eu comecei a estudar, na época não tinha mentoria, então gastei muito tempo, sozinho. Gastei muita energia à toa ali. Lendo a apostila e, enfim. Fiz bastante questão também, né? Por isso, mas não tinha muita... Não tinha muito direcionamento, não tinha muito direcionamento, exatamente. E aí eu acabei prestando, né, na Unifesp, passei.
E aí comecei minha trajetória na medicina esportiva em 2016. Foi quando eu conheci, inclusive, o Vitinho, né? Que vocês chamam de Vitão, não sei de onde. Boa, então agora não sei de onde vem esse acabou. aumentativo. O Vitor tem um hábito de abrir uma caixinha na área da medicina, chama Vitão Sincero. A gente tem que mudar, então, Vitinho agora para Vitinho Sincero. Boa. E você falou que seu pai é médico, né? Você acha que ele Sim. teve alguma interferência ou alguma relação com a sua escolha de especialidade? Total. Meu pai, tipo, sempre impressionou nós três pra fazer medicina, eu e os meus irmãos. E eu fui o único que caí no conto. Que a minha irmã fez economia, né? Hoje ela trabalha na Bloomberg. E meu irmão fez engenharia. Hoje ele trabalha no mercado financeiro. Trabalha numa asset. Mas, e inclusive eu cheguei a pensar em fazer economia também. E aí ele falou, não, faz medicina, não sei o que. Eu emprestei, eu passei na fé. Mas você vai ver que daqui a pouco os caminhos vão começar a se fazer encontrar, sentido. fazer Exatamente. sentido. Não, eu percebo bastante isso. Mas, pô, sou super grato à medicina, curti pra caramba a faculdade. Inclusive, tem muita gente que... depois a gente vai falar sobre isso, né? Que hoje, como o Bernardo falou, eu lidero ali o meu consultório particular junto com o Vitor. E tem muito estudante acompanhando a gente, né? Não é a maioria, mas já tem alguns estudantes acompanhando a gente. E às vezes eu vejo que a galera fica muito ansiosa, né? De... Pô, será que eu devo fazer consultório? O cara tá... Você, cara, eu não sei se você não sabe, mas é proibido você exercer a medicina sem o CRM. Primeiro você Fica uma dica aqui, ó. Dica número 1, só abre o consultório com o CRM, pessoal. E eu acho que naquela época a gente não tinha esse tipo de distração, né? Não tinha... Não sei nem se existia até 2013 o Instagram. Acho que nem existia ainda o Instagram, né? Acho que não. Acho que até existia, mas tinha era Facebook, muito... eu lembro que tinha influência, Facebook. né, na nossa vida. Né? Eu peguei a época do Facebook e do Orkut, ali no finalzinho. Orkut, ali, né? Acho que o Instagram começou em 2011, mas virou moda, assim, entre a gente aqui. Acho que 2014, 2015. Por aí. E a galera... Eu acho que deixa de aproveitar a faculdade. A faculdade é um momento que depois dá saudade, né? Então, aproveitem a faculdade, pratiquem muito esporte, sejam da atlética, que é legal. Concordo, sou atlética na raiz também. Frequentem as festas e também não deixem de estudar. Mas essa é uma fase que se você não aproveitar tudo que a vida social da medicina te proporciona, e tem gente que fala que você não ganha nada com isso, pelo contrário, eu acho que eu só tô hoje onde eu tô por conta dessas skills ali, né? Que por conta dessa street medicine. Mais uma vez, né? Tudo que a gente vive nos prepara para aquilo que um dia a gente vai viver. Então, eu acho que é muito bom quando tem alguém que é diferenciado já na faculdade, que estuda pra caramba, que já tem um propósito, já tem um alinhamento, às vezes o cara enxerga. Não tinha nada disso. Não tinha nada. Não sabia o que eu ia ser da vida, tipo, em termos de carreira. Não tinha essa visibilidade, mas eu aproveitei muito e eu acho que quem não aproveita depois faz falta, né? Sim. Faz falta de ter vivenciado aquele turbilhão de emoção que a faculdade de medicina proporciona. Que não volta mais, Não volta mais, não. Inclusive, eu tava pensando nisso ontem, tava dando umas olhadas em questão de prova prática, né? Hoje em dia o pessoal se preocupa muito com prova de residência e tem que se preocupar mesmo. O começo do nosso diferencial é a residência, num bom serviço. Mas as pessoas às vezes focam e querem estudar o raro do raro, da exceção da exceção da exceção. Uhum. Quando, na verdade, a tendência das provas hoje em dia, principalmente quando a gente tá falando de prova prática, é pegar o dia a dia do médico. Sabe aquilo que a gente aprende no internato? Aquilo que às vezes a gente não tá interessado em aprender, pensando que, não, eu quero estudar, não é isso aqui. O que vai cair não é isso aqui. E, na verdade, não. A gente perde as coisas que a faculdade proporciona. Então, por exemplo, cara, esse contato, tutoria, prova prática da faculdade, contato no internato, a gente acaba perdendo isso pra focar numa coisa que, cara, não é esse caminho, sabe? Aproveita a fase que você tá e deixa pra ter as preocupações no momento que for adequado pra você ter certas preocupações. Tipo um cara do terceiro, quarto período, sei lá, querendo pensar em consultório. Não é a hora agora. A hora agora é de você focar na faculdade mesmo, nas coisas que a faculdade te oferece. Inclusive, acabei de receber um recado aqui da produção que para os ouvintes do podcast, a gente vai ter uma condição especial nas últimas turmas do Prova na Prática. Que é o nosso treinamento presencial de prova prática. Para quem não sabe, o Einstein acabou de liberar o edital que vai ter prova prática. A USP Ribeirão também sinalizou que a gente vai ter prova prática, apesar de ainda não ter saído o edital. A Feluma, em Minas, e mais outras instituições devem liberar isso em breve.
Então, manda um direct lá no nosso Instagram com a palavra PNP, que a gente vai liberar essa oferta especial para vocês. Olha aí, ó, conseguiu um Boa, descontinho pra boa. vocês aproveitem, viu? Inclusive, se vocês participarem do Prova na Prática, provavelmente vocês vão me encontrar porque você é um dos atores ali e vou fazer algumas Exato, sessões. você vai ter o Opa! prazer de vivenciar o Rubão como ator do seu programa de Rubinhando treinamento no na PNP. prática. Legal. Mas, cara, um ponto que me chamou a atenção nesse papo foi que às vezes a gente coloca muita expectativa na escolha da especialidade, Uhum. que isso vai determinar o nosso futuro, ou no local da residência, que, se eu fizer no lugar XYZ, as minhas portas ou vão estar muito abertas ou muito fechadas. Queria saber, hoje, olhando para trás, é muito mais fácil, mas qual foi o impacto do lugar onde você se encontra hoje, como empreendedor, como médico, do local onde você fez a residência? Cara, bom, a Unifesp é uma instituição que eu sou muito ligado já, porque meu pai é boliviano, né? E ele terminou o internato aqui. Na época tinha um programa é tipo um intercâmbio que tinha, assim. E ele terminou o internato aqui. Conheceu minha mãe, que é argentina lá, e veio pra cá. Legal. Loucura, assim, né? E meu tio, ele veio porque meu tio já tava aqui, o irmão dele. Meu tio é GO. Já tá com quase 70 anos. Então, eles têm uma relação forte com a Escola Paulista de Medicina. Que massa. E uma das minhas grandes vontades era conseguir passar, né, na graduação, né, da Escola Paulista, que eu não consegui. Estudei só um ano, acabei passando em Jundiaí, mas, porra, hoje eu super me orgulho de ter feito minha formação lá. Então, às vezes a gente fica muito ansioso por completar toda a nossa trajetória que a gente cria na nossa cabeça, né? Aquela visão platônica de como que deve ser a nossa trajetória. E quando a gente olha para trás, a gente percebe que tudo tem um porquê de acontecer no final das contas. Então, eu acabei que uma das coisas mais legais foi, tipo, alguns preceptores que eu passei durante a residência. Eu conheci meu tio, já conheci meu pai e Que tal. legal. Então, porra, foi massa. Falei, porra, tinha que acontecer isso pra eu sentir essa sensação aqui, né? De respeito e de ver que eu tô construindo uma história que foi um caminho que foi aberto, tipo, porra, eles vieram dos países mais pobres da América do Sul, né? No final das contas. Claro que eles têm descendência espanhola e tudo, mas eu sentia que eu tava sofrendo às vezes, né? E todo mundo passa por isso em algum momento, por às vezes não se encontrar no local ideal na sua cabeça, né? Tipo, não tô na trajetória ideal, putz, tem que ser aquela história de, tem que ser Forbes Under 30 a qualquer custo, tenho que seguir essa trajetória aqui. E eu acho que isso sempre existiu, no final das contas, essa questão de sofrer por uma imagem que a gente projeta de nós mesmos, balizando com a imagem que os outros projetam, que às vezes nem é a realidade, mas foi muito acentuado com essa questão das redes sociais. E aí, no final das contas, eu acabei que a Unifesp foi o fit perfeito para mim, porque lá muita vivência de alto rendimento. Então, no primeiro ano de residência, eu tive uma vivência que foi uma das vivências mais fantásticas da minha vida, não só como médico, mas como pessoa, que foi vivenciar uma Olimpíada, assim, de dentro, assim, né? Que massa. Então, eu fiquei todos os dias das Olimpíadas lá, até cheguei antes, porque eu fiquei como voluntário lá na Vila Olímpica, que é onde ficam os atletas ali. E depois fiquei um pouco na arena do basquete lá com um dos meus chefes e fiquei nas Paralimpíadas também depois. Então fiquei praticamente 40 dias lá no Rio lá. Cara, foi uma puta história de vida pra mim aquilo lá, né? Que a Unifesp, no final das contas, proporcionou pra mim. Porque eu lembro de que lá, no final das contas, a gente atende atletas de delegações mais carentes, né? Porque você pensa que Alemanha, Estados Unidos, todas as grandes potências olímpicas já tem um time de sports medicine já que vem junto e que tem todo mundo. Eu fiquei chocado, cara, de saber que tinha delegações, tipo, da África, e lá tinha oftalmo, tinha dentista. Eles estavam passando pela primeira vez na vida no médico ou no dentista. Caraca. Atleta olímpico, assim, de outras delegações. Às vezes tá brigando ali por medalha. Exato, cara. Não, e estavam brigando, tinha alguns que estavam brigando. Uma atleta de Madagascar, que corria corrida de rua, ela chegou, eu atendi ela, e a gente tinha uns outros preceptores lá e tal. Ela
se queixava que ela tava com uma dor no pé. Eu falei, e com qual tênis você corre, né? Que faz parte da anamnese, né? Da medicina esportiva, entender qual tênis que a pessoa tá usando e tal. Cara, tava destruído o tênis dela, cara. Ela não tinha dinheiro pra comprar outro tênis. Caraca. E ela ia correr na maratona, cara. Tipo, Da Olimpíada. Total, da Olimpíada. Aí a gente falou com o pessoal lá, né, que era da organização. A Nike deu caixas, assim, pra ela, assim. Que Puta, cara, legal. foi muito foda isso aí. Então, no final das contas, foi nesse momento que eu falei, putz, isso aqui é o que eu quero pra minha vida. Uhum. E hoje é o que eu vivo, né? Hoje, tudo que eu construí foi muito por conta dessa vivência que eu tive no R1. E aí você falou, né? Pô, no R1 às vezes é um ano meio assim. E pra mim já foi totalmente contrário. Já foi um movimento de reafirmar que eu tava no lugar caminho certo. Você se no final sentiu das contas. completamente diferente em relação ao seu R1 da Apesar otorrino. de eu ter, por exemplo, tinha um PS de cirúrgica lá. Mas foi legal, cara. Foi legal. A gente rodava Foi legal, né? mês. Ficar um mês tá bom, né? Já Não, deu, mas tá sabe o que ótimo. que é? Assim, ó, é que quando você tá fazendo aquilo que você quer mesmo, de verdade, aquilo que você gosta, você tem um propósito com aquilo. Sim. A gente até falou disso no podcast com o Manuel. É difícil você não se animar até com as coisas ruins, Sim. entendeu? Porque, cara, você sabe que, pô, até as coisas que você não tá curtindo muito, você sabe que é uma coisa temporária, que aquilo ali tem data pra acabar. Uhum. E, meu, você enxerga propósito naquilo completamente diferente do que foi a otorrino pra você. Exato. Então, você não tinha propósito, você não enxergava futuro naquilo, propósito. Então, é um somatório de fatores que te leva a, não, pô, isso aqui não tá legal. Mas quando você tá, assim, você sabe onde você quer chegar, você sabe que aquilo é só um meio pra você conseguir chegar onde você quer, você não desanima fácil das coisas. Exato. Então, E acho que tem muita sabedoria nessa história do... Vou te chamar de Rubão, velho. Foda. Não consigo te chamar de Rubem. Rubem. Não consigo te chamar de Rubem. Rubão. Acho que tem muita sabedoria nessa história, porque ela prova pra gente que caminhos imperfeitos também levam ao destino final. Uhum. Porque você falou lá atrás, quando você fez a faculdade, você tinha muito essa expectativa, essa ancoragem por conta da família e tudo mais. Pô, eu queria muito passar na Escola Paulista. Uhum. E aí não aconteceu. Lá na frente, pô, 8 anos, sei lá, depois, você chegou lá na Escola Paulista e isso foi super importante na sua formação. Sim, sim. Então, acho que pra quem tá ouvindo a gente, que tem uma frustração, caramba, eu queria ter passado na faculdade tal, eu queria ter a residência tal, e eu não passei e agora já era. Não já era. Você tá construindo o seu caminho, só que por um jeito diferente, por uma via diferente. Exatamente. Isso não quer dizer que é melhor, pior, você ainda apenas está no meio da sua trajetória. E você não sabe ainda onde você vai chegar. Pode ter certeza que vai ser o melhor caminho pra você, né? É. Porque, por exemplo, eu fiquei super frustrada no meu R1, porque eu queria ter passado na USP e eu não passei na USP. Eu passei no IANSP. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Exato. Tipo, foi onde eu conheci as Total. pessoas que meu noivo, né, no caso, a pessoa que divide apartamento comigo hoje. Minha roommate. Meus melhores amigos, vocês. Então, assim, Sim. tudo que tá acontecendo agora foi por conta disso. Começou lá atrás. Eu percebo que trabalhando hoje com mais de 300 especialistas do Brasil inteiro, né, que estão no programa tanto de mentoria do MCP, que é o meu consultório particular, para quem não conhece, sigam a gente no Instagram, Boa. @meu.consultório.particular. Cada vez mais eu percebo que a especialidade antigamente não era assim, mas hoje sim. Tá se tornando mais um rótulo, né, que a gente se prende. E é mais pra gente fazer tem mais efeito de criar uma moral na rodinha de médicos do que efeitos práticos no dia a dia, principalmente no consultório particular. Uhum. Eu percebo muito isso. Porque, no final das contas, cara, é uma divisão didática, né, as especialidades. Todo mundo é médico, no final das contas. Se você você é praticamente um urologista, vou te chamar de urologista. Se você como um urologista, chega um cara lá e você vê que o cara é hipertenso, tem hábitos de vida ruins, entendeu? E você conversando com ele, independente do contexto, se for convênio ou particular, você tem um conhecimento que você consegue trazer uma informação para ele que vai mudar a perspectiva de saúde dele, questão de bem-estar, de mortalidade, você deve fazer isso, né? Sim. Você não vai se restringir ao seu quadrado ali e falar, não, minha atuação é até aqui, ou minha atuação é até aqui. Então, hoje as pessoas enxergam a gente na medicina muito mais
com relação ao público que a gente dialoga, né? Você é o médico urologista dos pacientes jovens que tem Ferrari, ou você é o médico urologista dos pacientes idosos 50 a mais e resolve tal problema específico relacionado à próstata, sei lá. Elas enxergam muito mais a gente com relação ao que a gente resolve e quem a gente é. Hoje importa muito mais do que antigamente, né? Então, as pessoas gostam, tem uma identificação muito grande com a gente lá no Olimpo, né? Que é a clínica que eu fundei de medicina esportiva, porque a gente é atleta. E um dos nossos slogans, né? Que talvez seja o nosso principal slogan, é todos somos atletas. E isso mostra tanto a nossa essência como a possibilidade de qualquer um ser atleta. E é isso que a gente traz. A gente traz a vivência que a gente teve no alto rendimento, né? Eu trabalhei no São Paulo Futebol Clube, nas categorias de base da Seleção Brasileira de Basquete, Olimpíadas, e eu percebi que existia um gap muito grande de solução boa para atleta amador. É o cara que eventualmente começa a correr, e aí ele começa a pegar gosto pela corrida, começa a fazer provas, ou o cara que faz o crossfit, que daqui a pouco ele faz, às vezes, só para sair do sobrepeso, sair do sedentarismo, ele começa a gostar tanto que aquilo se torna o estilo de vida dele. E aí, a partir do momento que o cara assume aquilo como uma aspiração competitiva, é um cara que deseja competir, começa a pegar gosto por aquilo, ele não encontra muito respaldo, né, no meio médico para continuar a atividade física e orientações relacionadas a tudo, né, que vão envolver tanto a parte psicológica, física e mental daquela pessoa com relação ao esporte, que é uma coisa totalmente diferente, e por isso que no final das contas existe a medicina esportiva. E o nosso objetivo e propósito, no final das contas, é esse, né? Trazer essa vivência que a gente teve no esporte de alto rendimento e proporcionar, guardadas as devidas proporções para o atleta amador. Pra gente, né, no caso. Somos nós. Inclusive, sou cliente fiel ali do Olimpo, tem que inclusive voltar lá. Eu tô pra marcar consulta tem tempo. Mas aí, já que a gente puxou esse assunto da Olimpo, muitas vezes a gente fala aqui no podcast de a escolha da especialidade, a escolha da residência, a vida pós-formado, mas nem sempre a gente aborda muito a vida pós-residência, porque também é um gap ali, né, que você sai de uma estrutura em que você tem uma rotina muito bem estabelecida, que você dedica muitas horas ali da sua semana àquela atividade, e do nada, do dia pra noite, você acorda e não tem mais aquilo ali. É muito Como é que foi o seu pós-residência para essa construção da Olimpo? Ou seja, começou o consultório? Conta mais pro pessoal. Cara, a medicina esportiva, ela tem várias peculiaridades, né? Entre elas, a questão que tá começando agora, mas até então não existia rede credenciada de medicina esportiva. Se você é segurado de algum plano, Entendi. Não tem muito essa opção de você passar como médico de esporte, porque pensa que é uma questão muito preventiva, então talvez eles tenham um médico de família para lá, e é uma questão muito de performance. E aí os seguros entendem que isso não é talvez relevante, não sei. É estético, entre aspas. Ou até estético, às vezes, né? Tem pessoas que procuram esporte por fins pra quem não tá, também. Pra quem tá só ouvindo a gente no Spotify, eu tô fazendo um estético aqui bem entre aspas, né? Porque de estético não tem nada. Exato. É saúde preventiva. Mas tem algumas pessoas que fazem academia por propósitos estéticos, que correm também por propósitos estéticos. E é super válido isso também. Tudo bem. O importante a questão é que não existia esse caminho, né? Que as outras especialidades têm, que, pô, assim que você se formar, você pode assumir um ambulatório de convênio. E a gente não tem nada contra convênio, é bom. Eu acho que eu tenho convênio, todo mundo tem que ter convênio, e o SUS também tem que existir. Então, no final, o ecossistema da saúde no Brasil depende de tudo isso, e o mercado particular existe como complementar, porque o SUS e o convênio não são suficientes para atender todo mundo. E até em termos de experiência também. Então, no final das contas, a medicina esportiva, ela era muito essa questão de gerar essa perspectiva de como que eu posso ajudar um atleta amador a entender que ele tem uma saída que às vezes ele não vai encontrar no convênio e no SUS. Porque isso era muito comum. Eu via muito corredor que a gente atende na residência. Fui lá no médico ortopedista, ele mandou eu parar de treinar. Então você acaba que você mata o sonho dele. Você mata o cara. Você mata o sonho do cara. Pô, para de treinar, você tá correndo demais. O problema é esse, né? E a gente sabe que existe uma maneira de adaptar o treino e trabalhar com o conceito de reabilitação ativa, não mandar o cara parar de treinar totalmente. Então, no final das contas, a gente enxergou que existia um gap grande no mercado e a gente começou a focar nisso, né? E a Olimpo surgiu muito por conta disso, né? E eu comecei a atender alguns pacientes no meu chefe, na época que eu comecei a trabalhar no São Paulo,
E o consultório, para mim, não era uma coisa que era tão óbvia, assim. Porque eu já estava inserido no São Paulo. Eu achava que ia ser médico de clube, de carreira, assim, né? Então, eu nem achava que ia ser, tipo... Eu nunca fui um cara midiático, no final das contas. Então, a gente tem algumas crenças limitantes que a gente acha que você tem que ter um Instagram super bombado para você ter um consultório que seja lucrativo. E também tinha a questão de que eu tinha um concurso público em Caieiras e eu trabalhava como médico do esporte. Eu comecei como médico plantonista, consegui fazer uma transferência pro centro esportivo lá e acompanhava os atletas lá. Então eu já saí da residência muito bem estabelecido na medicina esportiva. E o consultório era meio que um plus. Uma coisa experimental no final das contas, né? Porque eu não tive um MCP, ninguém me ensinou sobre negócio, sobre business. Eu percebia que eu atendia algumas pessoas, às vezes as pessoas não voltavam e eu não entendia por quê. E depois que eu fui começar a entender que o mecanismo que a gente tem que aplicar no consultório é muito diferente do que a gente aplica na residência e, às vezes, no internato atendendo pacientes. Porque a gente não se preocupa, por exemplo, quando a gente está no internato e na residência, da onde está vindo o paciente, né? O paciente simplesmente aparece. Aparece, demanda espontânea, né? E sempre cheio, né? Ao contrário, às vezes você deseja que, às vezes, o paciente não venha, entendeu? Exato. Por conta do volume. E o consultório é totalmente antítese disso, no final das contas. Então, eu ficava pensando assim, poxa, agora, eu tô aqui sozinho, primeira vez que fui atender, tô sozinho aqui e não tem um papel timbrado aqui com o nome de nenhuma instituição. E eu não criei isso. E agora? O que eu faço? A impressora não funcionou. Não tem café. E aí, do nada, você cai no universo que já não tem toda aquela estrutura por trás de você, né? Tipo, no hospital, por mais que seja qualquer hospital, sempre tem um cafezinho lá. Tem o paciente que chega lá. Tem a recepcionista. Então, quando eu comecei lá em 2016, 2017, com o Vitão, alugar um coworking, aí eu comecei a entender, cara, isso aqui é muito mais sobre o que a gente vai proporcionar de experiência pro cara do que só dar o diagnóstico e o tratamento. Só vender a receita. Exatamente, porque pensa que a maior parte das pessoas que passam no particular já tem convênio. E não o contrário, né? Você não vai atender pessoas... Você pode atender algumas pessoas sem convênio, mas hoje, lá na Olimpo, 80%, 90% dos nossos clientes têm convênio já. E aí ele tem a possibilidade de escolha. Ele pode passar pela rede credenciada ou pode passar comigo. E o que vai definir essa escolha? É mostrar um diferencial competitivo claro, no final das contas. O cara tem que olhar e falar, pô, isso aqui é muito diferente do que eu vou encontrar no convênio. E é isso que a gente cria, é isso que faz o consultório crescer. Só que até conseguir ter essa mentalidade, no final das contas, demorou um certo tempo, né? Que foi o meu MVP ali. Foi tipo, pra quem não sabe, MVP é mínimo produto viável. Eu validei uma hipótese que eu poderia me posicionar ali como médico para atletas amadores. Depois que eu validei, eu vi que aquilo poderia ser replicado, né? E me juntei com sócios ali. E aí a gente começou do zero total e cometemos vários erros ali quando a gente abriu. Mas essa foi meio que a minha perspectiva ali, quando eu tava saindo da residência ali. E demorei um ano para abrir a Olimpo abriu? Foi o CNPJ da empresa abriu em 2019 e a operação começou em 2020. A operação começou em 2020. E tem um insight legal aqui que muito da tese da Olimpo veio de você observar ali na residência aquela demanda do atleta amador, né? Foi ali que talvez você tenha tido o primeiro contato de que, cara, esse perfil de público, esse nicho não está sendo bem suprido aqui pelo mercado. Né? Existe uma... Que é a premissa do empreendedorismo, né? Que a galera resolvedor. Não, e a galera tem muito essa noção, né? Tipo, pô, eu vou começar a empreender para ganhar dinheiro, né? Não. E aí, o que dá mais dinheiro? Né? A galera pensa muito assim. Só que, cara, você tem que pensar que você vai empreender para resolver um problema de alguém que está mal resolvido ou que não existe uma solução ainda. E aí isso vai gerar valor. O quanto de valor vai gerar, não dá para saber. Não dá pra saber. Você tem que começar, você tem que testar. E aí depois, quando eu percebi isso, você vê que é muito mais do que só você trazer diagnóstico e tratamento, que é fundamental também. Sem formação técnica, a gente não conseguiria ter feito o que a gente fez, no final das contas. Mas é mais sobre... o que as pessoas precisam do que você precisa, somente no começo. Não né? é sobre a gente, é sobre o outro, né? Esse é o papel do empreendedor. Exatamente. E o médico tem muita dificuldade de enxergar isso, porque o sistema de saúde no Brasil, ele é muito médico-cêntrico. Muito médico-cêntrico, muito hospitalocêntrico também. Então, tipo, o médico não move o dedo pra nada.
Não limpa o chão do hospital, mas eu limpei o chão da clínica quando eu abri, entendeu? E o médico tem dificuldade de fazer isso daí. É glamuroso, né? Você falar que você vai empreender, que você vai montar abrir uma uma história, clínica. que você vai servir champanhe no negócio. Mas no começo, cara, você tem que trocar lâmpada, você tem que ficar em cima de pedreiro ali, você tem que ficar em cima do contador. Ninguém vai ver isso por você, entendeu? Sim. Você tem que fazer conta. É seu filho, né? É seu filho, você tem que cuidar. Exatamente. E se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Exatamente. E aí uma outra coisa que atrapalha muito a galera que começa a ousar empreender é que você vai desafiar o status quo, né? Você vai desafiar, para você empreender no particular, você tem que desafiar o SUS, tem que desafiar o convênio, que são gigantes, né? E aí quando a gente olha por essa ótica, você tem que ter algo diferente. Você não pode replicar o que tem sido feito lá, porque senão você não vai gerar uma Mais do percepção de mesmo, valor. exatamente. E você não pode você não pode oferecer uma coisa, eu não digo nem melhor. Melhor você vai encontrar em vários lugares. Você não pode oferecer uma coisa que seja 10, 20, 30% melhor, porque o cara vai fazer conta. 30% melhor, beleza, mas é 30% melhor. Se ele teve que fazer conta, melhor. você já perdeu, entendeu? Já Esse eu acho que é a grande sacada. Tem que ser um negócio que o cara nem pare pra pensar. Tipo assim, Exatamente. cara, isso aqui é absurdamente melhor. Eu não consigo nem mensurar o valor. E aí, é aquele momento que ele fala, eu quero passar nesse médico. Ele não escolhe mais baseado no preço. Ele escolhe baseado no, cara, qual é a pessoa que eu quero pra me atender e pra resolver esse problema. Exatamente, total. E aí as pessoas têm dificuldade, os médicos, né, têm dificuldade de enxergar isso. Que não vai ser ele simplesmente contratar uma secretária, construir o ambiente físico, colocar os diplomas dele atrás da cadeira dele na parede. Vestir o jalequinho e esperar a fila de pacientes. Não vai ser isso que vai te trazer pacientes. Vai ser você entender que você tem que gerar uma percepção de valor que seja no mínimo 100% melhor. No mínimo o dobro melhor do que o cara pode encontrar. Sim. Senão o cara não vai tirar o dinheiro do bolso, não. E aí começa aquelas desculpinhas, né, pessoal? Mas a minha especialidade não tem esse cara. Mas o meu mercado é ruim. Mas tem muita competição. Mas a minha cidade eu não consigo fazer isso. E aí eu acho que o maior exemplo que vem nesse podcast é que não foi à toa que a gente escolheu o Rubem para falar sobre isso. É que a medicina esportiva, de verdade, há 2, 3 anos atrás, que era quando você estava começando a Olimpo, quem parava, pensava, acordava e falava, hoje eu vou passar no médico do esporte. Não existe. Não existia demanda. O cara não é porque é nova, é porque ele ia no cardiologista, ele ia no endócrino, ele ia no ortopedista. Então, não existia demanda. Consciência de mercado, exato. Né? Então, eu acho que não foi só você, obviamente, mas outros profissionais conseguiram criar uma consciência de que, cara, não só existe um mercado aqui, mas é um mercado de muito valor. Aquele estudo até que você compartilhou, né, de wellness, que o pessoal está cada vez mais procurando soluções relacionadas à saúde, e aí você se posiciona dentro de um nicho e agrega valor, cara. Não existe uma receita de bolo, até porque se existisse, o MCP não precisava existir. É uma das maiores dores que eu vejo o pessoal que acaba a residência batendo cabeça no consultório. E se você está na residência, recomendo muito que você procure os programas do MCP para ver qual é o seu melhor momento. Pode chamar eles também lá no Instagram, que com certeza ou o Rubem ou o Vitor vão te direcionar para aquele que melhor atende pro seu desafio de vida. Mas esse é um grande desafio, porque às vezes a gente vai procurando bengalas, né? Mas a minha especialidade, mas o meu nicho, mas o meu mercado. E, cara, não existe isso. Sempre vai ter alguém disposto a passar por um médico de qualidade, desde que você resolva o problema. Sim. Ao invés de culpar as condições, volta e pergunta, cara, eu tô me posicionando da forma como eu quero? Exatamente. Eu tô agregando valor para esse cara da forma como ele espera? Olhar pra gente mesmo é muito difícil, né? É difícil. Acho que uma das maiores provocações que eu faço pra galera que às vezes é especialista, independente do que seja, né? É tipo assim, ó, tem um dos... Se a gente for criar um ranking, né, das reclamações dos médicos especialistas, talvez uma das maiores reclamações do médico especialista seja, a população na minha cidade não paga por saúde, paga por salão de beleza, paga pro pet dele, né? Mas por quê? Porque eles são loucos? Porque eles... Paga pra comprar carro, mas não paga por saúde. Aí eu viro e falo, mas você já parou pra pensar o que eles estão oferecendo em termos de experiência que fazem a população tirar dinheiro do bolso e não reclamar? Então, é mais uma questão da gente aprender com os outros setores também, né? Abrir a nossa mente para ter uma visão macro de como que funciona essa questão de gerar experiência para o cliente e criar uma perspectiva de valor do que necessariamente você ficar
praguejando contra o mercado, reclamando entendeu? contra o mundo e se achar Dando injustiçado. murro em ponta de Não vai faca no adiantar. final do Reclamar dia. mais não vai trazer mais Exatamente. paciente. Tem um exemplo que eu gosto muito dentro da área do empreendedorismo, que até eu fiz um post, foi uma história muito engraçada. Eu fiz um post citando esse exemplo, não marquei o cara me achou e agradeceu, né, no inbox depois, que é o tal da borracharia do Leandro. Não sei se já viram essa aí já. Vamos ver. O cara foi no Shark Tank, inclusive. Ele criou uma borracharia com um conceito totalmente diferente, Do que fugindo do é. estereótipo do que é Que é uma aquele borracharia. negócio que você chega lá, o cara Que é, tá com a mão puta, toda suja, Não, o cara vai me calor, passar a um perna. lencinho Você já aqui. começa assim, né? O cara vai me Exatamente. passar a perna. Ele Então, vai assim, achar problema eu que não tem. Eu só falei borracharia e vocês já criaram alguns Aham, adjetivos na cabeça de aham. vocês. Imagina a população, o que as pessoas criam de adjetivo quando você fala que vai no médico? Vai demorar muito, que o médico é arrogante, não olha na minha cara, Exato. não conversa Você vai sair lá com uma pilha de exame, vai dar mais trabalho ainda. Exatamente. Você chega com problema, sai com 4. Então, guardadas as devidas proporções, a experiência em saúde no Brasil é ruim, medíocre, assim, né? Na média, assim. E aí, não tô falando de resolver o problema em si, porque se você vai no borracheiro, ele vai resolver, ele vai colocar lá uma goma lá e você vai para casa e beleza, resolveu. Mas é que o cara fez, ele construiu um conceito de uma borracharia gourmet. Ele criou uma sala de espera da borracharia, um lugar para sentar, não tinha lugar para sentar. E tipo, o cara que se veste bem, que explica pra pessoa o que vai ser feito, qual que é o problema, se dá ou não para salvar o pneu. Pô, é um cara que prosperou demais num setor que tradicionalmente não tinha muito valor, entendeu? Uhum. Era só uma borracharia. E eu acho que a medicina, a gente tem muito campo para talvez de descomoditizar a medicina, porque a medicina está cada vez mais virando commodity, principalmente com essa oferta gigante de médicos que está surgindo. Tá sim saturada de soluções que são mais do mesmo, né? Então, cabe a gente entender que o mercado precisa de soluções que fujam um pouco do estereótipo que é hoje a medicina, no final das contas. E às vezes a gente... sempre tem, né? As pessoas sempre ficam naquela, tipo, mas não tem campo, mas tem demais, igual na minha especialidade. Pediatra tem muito, tem demais. Não dá, não vou fazer consultório porque tem muito já. Mas campo não é o que tá faltando. O que Exatamente. tá faltando é gente que queira pensar fora da caixa e não ficar naquela mediocridade, como você falou, ficar na média, entendeu? Porque de média, como diz meu pai, de 70%, o mundo tá cheio. A gente precisa ser mais do que isso. Sim. E já que o nosso papel aqui é desconstruir alguns mitos, eu vou dar uma provocada, vou polemizar, que é o seguinte, às vezes a gente fica muito míope em relação à parte técnica da medicina. Então, é óbvio, você tem que fazer uma boa faculdade, você tem que estudar, você tem que ir entrar numa boa residência, ser especialista. Tudo isso a gente não está discutindo. Mas, às vezes, a gente passa um pouco do nível que é, vamos dizer assim, saudável, porque a gente não quer encarar aquele problema que está ali. Então, muitas vezes eu vejo o pessoal saindo da residência e falando, não, agora eu vou emendar um mestrado, agora eu vou doutorado, agora eu vou pro fellow. Porque, na verdade, ele não está buscando só mais qualificação. Ele acha que ele não está pronto, ou ela não está pronta, e que ela precisa de sempre mais, igual o vício do planejamento. E às vezes você deixa de executar o primordial. Pô, será que saindo da residência você realmente não está pronto para abrir um consultório? Você não precisa ser o cara que é o speaker do Congresso Europeu da sua especialidade para começar o seu consultório particular. Você não precisa ser o doutorando da USP, de Harvard, para atender bem seu paciente. Então, às vezes a gente fica adiando um desafio porque a gente acha que a gente não está preparado, porque a gente acha que precisa de mais conteúdo técnico, quando na verdade o que falta é outra habilidade, é outra skill ali que você tem que desenvolver e que você está deixando de lado. Totalmente. A gente percebe que a gente está tendo uma leva agora de alunos do ICP, que são pessoas que têm 50 a mais, que são inclusive preceptores de residência. A gente trouxe no Toca Ficha a Paulinha, que é uma preceptora do ABC, né? Que legal. E ela achava que o óbvio para ela era passar 10 anos na cola do chefe, atendendo convênio, para ela depois começar a construir o consultório. E foi o que ela fez, mas ela percebeu que não precisava ter comprado essa narrativa, né, no final das contas. Que ela poderia ter começado antes e também não teria nada de errado. Então, o que a gente sempre fala é que às vezes a gente até... eu e o Vitor, a gente comenta que a gente começou atendendo na residência. Só que a gente entendia como médico. Você como médico, você pode resolver o problema de um monte de gente, cara. Exato. E aí, e resolver de uma maneira gostosa, entendeu? Você não precisa ser um parto toda vez que você vai no médico, ser uma experiência ruim. Se você criar uma experiência que tenha uma clareza no atendimento, uma facilidade de agendamento. Tipo, cara, se você
tem uma facilidade de ser encontrado e de facilidade de agendamento, você já tá na frente de todo mundo já. Exato. É absurdo falar isso, mas é verdade, cara. Sim. E o pessoal pensa em experiência e às vezes eles associam, não, beleza. Então, o que o Rubem tá falando é que eu preciso ter um consultório com uma experiência, com mármore, com pé direito chão de duplo, mármore, pé direito champanhe, duplo, não, cara. champanhe, flores. Tem uma foto lá do primeiro consultório de você Sim. e do Vitão, cara, é bizonho, é muito feio mesmo. E, cara, o que muda não é a cadeira, é lógico, Exatamente. depois você vai Isso investindo, importa, você com vai certeza. melhorando, mas o que importa é, cara, são coisas simples que às vezes o cara esquece. É fazer um follow-up depois Sim, com o paciente. sim. E aí, foi tudo bem? Pós-consulta. Como é que você tá? Conversar, Sim. é perguntar da família, é olhar no olho da pessoa, Fazer um rapport, né? examinar. Uma coisa que é muito comum, e é pra molecada que tá ouvindo, não me leve a mal, né? Falo molecada, assim, jovens, né? Jovens. Que tá ouvindo a gente forma e a primeira coisa que a gente aprende na propedêutica é: olá, tudo bem? Sou o Dr. X, às vezes nem isso, né? O que trouxe o senhor aqui? Qual que é o seu problema? E no consultório isso é muito ruim, cara. Porque você não cria uma conexão com a pessoa. Você já vai direto, você tipo... vai invadindo ali a pessoa já. Exatamente. E aí, às vezes, a questão até do processo de cura, do resultado técnico, depende muito da conexão também. Claro. Não tô falando só de gerar experiência. Então, a conexão, ela tá intimamente relacionada com o desfecho daquela pessoa, principalmente por conta da adesão. Ela tem que entender o que tá rolando, ela tem que se conectar com você, tem que acreditar em você, tem que ter segurança nas suas palavras. Então, para tudo, a gente precisa entender que esse conceito de rapport, né, que o pessoal fala, é fundamental, velho. E é uma coisa que é uma habilidade de vendas. E a gente... É muito mal visto isso, você falar que você tá vendendo, né, na medicina, mas a verdade é que a gente tá vendendo a todo momento na medicina, cara. Seja a sua marca, seja a sua reputação, desde a época que você é residente, você cria uma reputação, você tá vendendo uma imagem pros seus chefes. Depois, quando você vira especialista, você tá vendendo uma imagem pra cidade, pras pessoas que te conhecem ali na região. Trabalhando, você tá vendendo a sua hora, né? Exatamente. Esse é o trabalho e aí do depois, médico, quando a no fim do pessoa dia. senta no seu consultório, você tá vendendo uma cirurgia, você tá vendendo um procedimento, você tá vendendo um pacote de acompanhamento, você está vendendo uma série de coisas que, no final das contas, não precisa ter o peso de uma venda comercial zona, assim, de varejo, mas quanto mais habilidades de conexão você tiver com o seu paciente, muito mais fácil vai ser você conduzir ele para o desfecho que ele merece, né? Claro que a gente está falando de ter ética, né? Nas vendas, né? Dos procedimentos, você não precisa superestimar, supervender nada. Mas se a gente não passa por um momento de entender que essa habilidade de conexão não é tão intuitiva quanto a gente pensa, né? Que a gente acha que é só chegar e conversar. Existem etapas para serem seguidas para um script de vendas, para você estabelecer um rapport. Então, esses 5 minutinhos ali iniciais de quebra-gelo é fundamental. Então, eu nunca chego para qualquer um que chega no meu consultório de primeira vez e já chego perguntando qual que é o seu problema. O que trouxe o senhor aqui? Verdade. Eu não faço isso. Bernardo é paciente do Rubão, olha. Eu posso aqui. Tudo mentira. Cheguei lá, fiquei esperando 1 hora. Pô, fiquei em pé na fila, calor. Mentira. Chegou me colocando na maca já. Não, tirou a mas agora roupa, eu vou falar ao pô. vivo aqui, viu? Foi um excelente feedback que ele me deu. Ele, foi muito porra, boa. cheguei, consulta do Rubão. Pô, muito boa. Se eu soubesse, não tinha feito 1000 infiltrações no meu punho antes. E no final, esse negócio do resultado do paciente é o resultado do consultório, né? Porque pensa. Exato. Beleza, chegamos, tem uma boa experiência, o cara chega, tem um cafezinho, tem um lugar para sentar, ele é bem recebido. Isso ajuda muito. Isso favorece o que vai acontecer, que é o mais importante dali em diante, que é a consulta. Na consulta, se o cara já esperou 1 hora, já, sei lá, teve que trabalho ali para agendar, ele já chega menos, vamos dizer assim, propenso a seguir aquilo que você vai falar. Chega com o pedra na mão já. O contrário também é verdadeiro. Se ele chega ali já mais feliz, mais satisfeito, ele tende a te dar mais ouvido. Mas o que você vai fazer ali na próxima 1 hora, 30 minutos, é o que vai diferenciar o resultado do seu consultório. Porque o resultado do seu consultório está diretamente ligado ao resultado do seu paciente. Sim. Então, se ele vai aderir ao tratamento, se ele vai ter o desfecho que ele queria, se ele vai realizar a cirurgia e vai resolver o problema dele. Então, a gente tem muito que pensar nisso, né? E acompanhar esse resultado. E ter ali as métricas e tudo mais para você ver se, essas pessoas estão voltando. Se o cara não tá voltando para você, não adianta. Seu consultório não vai crescer. Não vai deslanchar. Vai, porque aí vira um balde furado, né? Você pode abrir a torneira do Google Ads, do Facebook Ads, você pode anunciar na vai ter o melhor marketing no mundo que não adianta. Você vai receber, você vai reter. É uma coisa que a gente fala, né, pros alunos nossos, principalmente os recém-formados especialistas. Se eu soltar 50 pessoas na sua agenda esse mês, quantos % você vai reter?
Você tem essa estatística já? E a maior parte deles não tem a menor noção de qual que seria esse... Nem sabia que tinha que acompanhar isso, Nem né? sabia que tinha que acompanhar. Então, a gente percebe que a galera tem muita frustração, às vezes, com o consultório, e acha que o principal problema é a captação. A captação, no final das contas, é o menor dos problemas. Porque a gente não gosta nem de usar esse termo, porque eu e o Vitor, a gente usa muito a questão de atratividade. Você tem que gerar uma atração pro público, né? Porque captação dá a impressão que você vai capturar igual o Pokémon, assim, né? Eu escolho você. E aí, a gente percebe que, cara, você tem que entender de concepção de produto para você montar um consultório. Você tem que entender qual que é o público que você vai atingir, o que você vai desenhar para ele entender que aquilo faz sentido para ele, o que você vai mostrar de diferencial que ele vai olhar para o convênio e vai falar não e vai falar sim para você. E aí, depois que tiver tudo isso desenhado, validado, estruturado, você mapeou toda a jornada do cara, desde o momento de descobrimento do problema, das considerações, das soluções, dele digitar no Google o seu nome, te achar, ter uma facilidade de com um clique ali já cair no seu funil de vendas, que a maior parte das vezes é o WhatsApp Business, ser acolhido ali no WhatsApp, entender o que ele está comprando, o que ele não está comprando, entender qual que é a sua qualificação, comprar e depois sentar nessa cadeira, ver quanto tempo já passou já. É 40% da experiência isso, tem um peso muito grande. O pré-consulta ou pré-venda. Então isso é a diferença entre o cara chegar na sua cadeira e já chegar meio puto já da vida ou chegar já fascinado já, né? E essa questão de agilidade, a galera tende a subestimar um pouco, né? De facilidade de ser encontrado, de com um clique você já cair lá no funil de vendas, de ter um site, de ter um Google Meu Negócio estruturado, que é o que a gente fala tanto, né? No MCP. E aí eu falo que isso não é importante só para o setor de saúde, isso é importante para o mundo, velho. Sim. A Amazon só é a Amazon porque você compra em um clique, velho. Exato. Você escorrega a sua mão ali, você comprou, entendeu? Você tem uma plataforma que é muito, tipo... brain friendly ali, você olha, é muito intuitivo o negócio, você consegue, tipo, interagir muito fácil, e eles entregam no mesmo dia, às vezes, aqui em São Paulo. Então, pensa que o tempo é um ativo muito fundamental para o consumidor moderno. E antigamente não era, né? As pessoas esperavam. Hoje já não, né? Se você demorar, se o cara não te achar, ele vai procurar outro. Vai achar outro, entendeu? Quantas vezes você já abandonou uma coisa que às vezes você queria comprar, sei lá, tá uma caneta, tá difícil demais. Alguma coisa, não, putz, do site ruim, não sei o quê. Imagina para um médico, que já é uma coisa que você não quer ir, já é uma coisa que você não quer ter que fazer, aí você já tá ali lutando contra a sua própria vontade de procrastinar aquilo ali, e aí quando você vai tentar agendar, ou quando você vai tentar marcar a consulta, ainda é um parto. É óbvio que você vai abandonar ou você vai procurar outro Não cara. É um item de aspiração, né? Não Nossa, é. Não, um iPhone, não. Quero muito. Não é a mesma vontade. Você não é. compra um iPhone que você agenda uma consulta. E não são comparáveis, é óbvio. Mas quanto mais você puder tirar de atrito ali da frente, isso vale para experiência de compra, mas também vale para a vida, na verdade, né? Total. Tudo que você consegue tirar de atrito no seu dia a dia, você tende a fazer mais. Então, esse exemplo que você deu da consulta, e, cara, eu acho que tem uma baita escola que a gente subaproveita, que é a residência pensando no consultório particular. Uhum. Porque muitas vezes a gente tá ali com a mentalidade, cara, tocação, muito paciente, não sei o quê, agenda lotada, você querendo ir embora, cansado. Mas ali tem uma baita escola para você ver, cara, será que se eu fizer alguma coisa aqui diferente, esse cara vai ter uma percepção de valor, ele vai voltar mais comigo, Sim. ou ele vai me agradecer, ou às vezes até uma métrica, claro que é muito bobo, mas, pô, às vezes o cara vai lá te dar um presente, tão Sim. bobo que foi sua consulta, um agrado, um Acontece, elogio. acontece. Ou, que nem no meu caso, eu tenho um monte de paciente da época da residência, que eu atendia quando eu era Exato. residente, e que hoje em dia voltou E comigo. pergunta, na residência, a galera pergunta se você tem consultório particular. né? Exatamente. Exato. E, claro, não é o objetivo ali se captar o paciente, Não, mas não, é pra mas você aprender. é você a aprender a atender. lidar Mas com esse público. Exatamente. E no final das contas, isso é um termômetro para ver se seu produto, seu serviço tem receptividade no mercado. Exato. É tipo o feedback das pessoas. Exato. Então você tá ali, às vezes, passando horas e horas na residência e tá com a cabeça em outras coisas, mas, cara, ali tem uma baita oportunidade pra você já começar seu consultório do Sim. jeito certo. E o grande problema que eu vejo é que hoje é muito claro isso pra gente, né? É muito transparente essa informação, mas pra mim não era antigamente. O cara que é plantoneiro, o cara que tocador, é um cara muito enviesado, assim. E é um cara que adquire hábitos ruins, assim. Sim. Eu tinha isso, porque o paciente sempre tá reclamando. Então, o paciente nunca tem razão.
eu cheguei a ouvir, na minha época de internato, chefes da faculdade, o paciente questionando, querendo entender mais sobre o problema, e o cara virou, parou e falou assim, quem que é o médico aqui? Sou eu ou é você? Nossa, sim. Já cheguei a ouvir isso, Ouço já mais isso de uma até vez. hoje. Essa mãe é difícil, ela é muito questionadora. Lógico, ela quer saber o que tá acontecendo com o filho dela. Você entendeu? Eu seria também. E aí, a gente começa a viver numa realidade de uma bolha, do mesmo jeito que tem o lado bom, né, da faculdade de medicina, da residência, que eu citei no começo, tem um lado ruim também. Sim. Porque a gente aprende, por exemplo, no final das contas, e a gente é muito imaturo na faculdade. A maior parte das pessoas são imaturos, né? Totalmente imaturo. E você vê aquilo, você acha que aquilo é verdade, e você tem que agir assim, né? E a gente se torna grosseiro, no final das contas. Se torna grosseiro, ou você deixa de ser um Arrogante. resolvedor de Sim. problema, você vira um encaminhador de problema. Isso aqui não é Total. comigo. Isso aqui vai pra não sei o quê. E o Simon Sinek fala muito, né? Que a gente tende a tomar decisões baseadas naquilo que a gente acha que a gente sabe. Exatamente. Então, a gente ouve certas coisas, a gente convive em determinados ambientes que, cara, se a gente não souber filtrar e se a gente não tiver o outro lado da moeda pra analisar, a gente vai tomar várias decisões erradas, digamos assim, baseado nisso. Então, Exato. E aí uma coisa que o pessoal fala, o pessoal olha e fala, mas é muito fácil para você hoje fazer consultório porque você já tem ultrassom no seu... Mas você não começou com ultrassom, Ancora, né? Ancora. E aí, qual que é o desafio? É você entender que você mapear a jornada do paciente, você tem que entender quais são os problemas. Você não vai resolver imediatamente todos os problemas. Mas se você não resolve, você criar uma rede de apoio que já seja direcionada para resolver. Então, por exemplo, eu não tenho raio-x no consultório, às vezes eu preciso de raio-x. Então, eu ligo na frente do paciente, pego a carteirinha dele e marco pro cara, entendeu? A secretária podia fazer isso, mas eu faço, porque mostra que, tipo, eu tô me importando com o cara, eu quero resolver logo o problema dele. Então, eu já tiro... Ele chega com um problema, eu não devolvo mais um problema para ele, eu já resolvo na hora. Se precisa fazer um raio-x, se o cara não tiver convênio, marco no doutor consulta que fica na esquina ali, né, da Avenida Ibirapuera. Então, o cara segue uma outra percepção, entendeu? Total. Segue uma outra percepção. E aí não é servir champanhe. Não, nada contra quem serve champanhe. Pô, legal, Não. eu gosto de champanhe. Me chama pro seu Me consultório. chama. Chama champanhe, exato. Posso ir? Podem chamar todos nós, a gente grava um DesconstruCast lá, à base de champanhe open Tem uma bar. aluna nossa, que é a Yumi, um abraço pra Yumi, que é dermata, ela tem champanhe com a história dela. Legal. Mas não é isso que vai ser o decisivo para a percepção de valor. É você mostrar que você se importa com o cara e ir além da resolução técnica que trouxe o cara lá, do problema técnico que trouxe o cara lá. Então é você mostrar que você tem um problema aqui, você precisa de uma acupuntura. Eu não tenho acupunturista na clínica, eu tenho um colega que frequentemente atende os nossos pacientes, eu confio. Toma aqui o telefone dele, eu já aviso ele que você vai entrar em contato. Cara, isso tem muito valor, né? E pouca gente faz isso. E é uma coisa simples de fazer, entendeu? Sim. Você criar uma rede de apoio ali, e aí quando for o momento, você cria um ecossistema de soluções para a sua persona, para o seu público-alvo, que é o que eu estou fazendo no Olimpo. Mas se chegar esse momento e você não estiver praticando essa rede de apoio, fazendo esse exercício de olhar para a jornada do seu paciente e entender quais são as dores dele, além do problema médico, você não vai conseguir criar um ecossistema. Você vai trazer soluções que não fazem sentido, só porque você acha que dá dinheiro. Então, no final das contas, acho que é isso, né? A galera tem um pouco de dificuldade de enxergar isso daí. E eu acho que existe uma grande oportunidade aqui, que é você criar uma mentalidade que muitas vezes, vou dar um exemplo do que a gente vê ali no mentoria residência, dentro da lei da medicina, quando a gente está construindo experiência, quando a gente está construindo formações, produtos, a gente às vezes fica muito apaixonado por ideias e por as soluções que eu acho que tem que ter. Então aqui tem que ter um dashboard, aqui tem que ter um design novo, aqui tem que ter uma feature nova, uma funcionalidade. E, na verdade, isso é um pensamento completamente errado, porque você não parte da solução, você parte do problema. Então, qual problema eu quero resolver? Eu quero resolver o problema que o aluno não tem uma agenda de revisão. Então, beleza. Então, a partir disso, eu vou construir a solução. E na medicina, você pode fazer a mesma coisa, inclusive na sua residência. Cara, às vezes você está vendo lá, o seu ambulatório está cheio, às vezes está um monte de gente em pé, tem um problema ali. Qual é a solução? Cara, pega uma cadeira e coloca ali fora para o paciente sentar e ele entrar na consulta. Às vezes, você está lidando com um monte de gente estressada, com um monte de gente que está te tratando mal, que está sem paciência. E a gente sabe que isso acontece, não é só culpa do médico. Às vezes o paciente também, a gente pega pacientes difíceis. Mas às vezes você consegue resolver um problema ali. Começa a olhar para o ambiente que você está com uma mentalidade de, cara,
qual problema eu posso resolver aqui hoje? Sim. Qual é a Total. solução que eu posso trazer? Quem te mostra o problema é o próprio cliente, é o próprio paciente, enfim. O desafio da Olimpo nasceu assim, né? Porque a gente abriu em 2020, entrou o lockdown, aí, tipo, cagou tudo, né? O mercado de tudo foi pro beleléu. E aí, a gente, naturalmente, não tinha outra coisa a fazer a não ser dar plantão de Covid. E graças a Deus que eu tinha essa possibilidade, né? Tem muito plantão de Covid naquela época para pagar as contas dos boletos que não paravam de chegar da clínica. Quando começou a voltar aquele movimento de mudança de fase, eu nem lembro direito se era laranja, amarela, sei lá. Vermelha, Começou a laranja. reabrir o mercado ali. O nosso movimento estava bem devagar, porque, imagina, qualquer pessoa comum que corre, pratica esporte, ela tinha outros problemas além do esporte para resolver, né? Outras prioridades. E aí, no final do ano, a gente percebeu que, graças a Deus, começou a ter uma demanda ali reprimida, começou a movimentar tudo. Inclusive, em 2020 foi quando a gente fez a nossa primeira expansão, né? Para começar a operação expandida em 2021. Mas eu lembro que uma questão que tava pegando muito aqui não tinha prova, né? A galera falava, pô, mas não tem prova. Vamos preparar pra quê, né? E aí a gente tirou isso da cartola. A gente falou, vamos fazer uma corrida virtual, então. Mais pro final do ano, que a gente acredita que talvez a situação seja melhor. E já tava rolando algumas maratonas, tipo, porque a galera da corrida de rua tava sofrendo muito com isso, né? Então tava oferecendo eventos virtuais ali. E a corrida era um dos poucos esportes que ainda era praticado, porque era ao ar livre, não era na academia, não era em ambiente fechado. E aí a gente resolveu criar o desafio do Olimpo para, primeiro, promover algo que faça com que as pessoas se engajem novamente na atividade física, principalmente os corredores, e até para quem não corria também, que acabou fazendo. E aí também para tentar fazer com que as pessoas tenham um objetivo para elas voltarem a se engajar com a gente também. E no final das contas deu muito certo. Esse primeiro desafio aí, acho que foi umas 30, 40 pessoas, que a gente fez lá na Estrada Velha, lá em São Bernardo, lá na Estrada Velha lá do... bem legal lá. Que tem algumas provas de teatro lá na Riacho Grande. Sim. A gente fez lá. Aí o segundo ano, que foi 2021, ainda a gente estava com essa questão de pandemia, naquela época meio que da Omicron. A gente fez novamente, só que aí foi bem mais presencial, né? Porque já tava com vacina e tudo. Aí foi 80 pessoas, cara. Caraca. 80 pessoas. E esse ano a gente vai disponibilizar 250 inscrições. Inclusive, vamos patrocinar aí, ó. Vamos patrocinar. E vamos participar também, né? Sim. E vai ser a minha ideia era só patrocinar mesmo. E vai ser na USP, né? Vamos ter USP. Na USP. E surgiu de um exercício, no final das contas, da gente olhar o que o nosso cliente estava precisando, né? E isso daí não faz parte. Eu não sou organizador, não é meu core, entendeu? Eu resolvo problemas relacionados à medicina, principalmente a lesão, que é o meu foco hoje. Mas a gente olhar além, né, do que a gente resolve, dar um zoom out ali do consultório e olhar tudo que tá rolando ali com o seu cliente, traz muita coisa boa, cara. E hoje isso virou uma tradição agora, né? Todo ano a gente tem no final do ano o desafio do Olimpo e a galera já pergunta, além de resolver um problema e virar um evento no nosso calendário, isso consolida muito a nossa marca, né? Cria comunidade, cria senso de comunidade, pertencimento, cria capilaridade, né, em outros mercados, gera outras ideias de eventos também. Então, acho que isso é muito legal, né? E eu acho que a gente traz muita ideia bonita aqui, muita ideia, caramba, que faz muito sentido. Mas eu acho que no final do dia, o que prova se a ideia tá certa ou não é o resultado. Exato. E vocês tiveram muito resultado. Porque, Sim. poxa, vocês começaram em 2020, de fato, ali a operação. Pandemia. Então, um ano praticamente perdido. Ou até negativo, porque você está gerando custo, você está tendo que... Se preparou, né, para abrir o negócio. Então, praticamente aí 2 anos ou menos de operação, vocês já estão com quantas pessoas lá? A gente está com 25 pessoas, né? Caramba. 25 pessoas. Vamos completar 3 anos agora em janeiro, né? Completar 3 anos em janeiro. 25 pessoas, aumentou o espaço. Estamos com uma nova expansão agora, né? No nosso... até o final do ano a gente vai expandir mais 90 metros quadrados. E aí vamos para quanto no total lá? Vai ser mais de 200 metros quadrados lá. Cara, começamos com 60, né? Começamos com 60. E aí você vê multiplicando quase por mais de 3 vezes o tamanho, mais de 25 vezes o número de pessoas, porque começou com uma ali, isso. Depois eu acho que você vieram seus sócios. Sim. Então, em 2 anos, para
algo presencial, que vem de uma pandemia, de um mercado que não é consolidado, você vê que tem várias... O Romão podia chegar aqui com um monte de desculpas. Falar, não, pô, Não, foda, né? Pandemia. Quebrou. Ah, mas você sabe, medicina do esporte, ninguém procura. Mas o mercado tá ruim, juros altos. A galera ouve, acha que, tipo, tudo foi acerto, né? Tudo. Tudo, né? Nossa, cara, Porra, eu acho que talvez eu tenha errado mais do que eu errei, mas quando deu certo, deu muito certo, entendeu? Mas você não precisa acertar todas, né? Igual acertar todas, essas empresas aí que adquirem, sei lá, o Facebook fez 10, adquiriu 10 empresas. 9 deram errado, mas uma foi o Instagram. Sim, exato. E uma que dá certo, ele compensa todas as outras 9 que você erra. Então, acho que a gente não tem que ter medo de acertar ou errar. A gente tem que ter medo de não fazer. Exato. Tem medo de ficar parado, de ficar confortável aqui e... Exatamente. Mas isso, ao mesmo tempo, também não quer dizer que você vai agir com irresponsabilidade. Não, lógico. Com certeza. Tentar tiro pra todo lado. Mas eu acho que a falta de movimento, às vezes você fica esperando o momento que você tá 100% certo do que vai dar certo. E nunca vai acontecer, cara. Nunca vai ter pra esse nada momento na vida. pra ter filho, pra casar, pra abrir uma empresa, pra casar, pra tudo. As grandes decisões da vida, e talvez isso seja uma das coisas que trazem beleza à vida, é que a gente nunca tem 100% de certeza, cara. Porque eu acho que se tivesse, ia perder a graça, né? Você sabe o que vai acontecer com você do momento que você nasce até quando você for morrer. Na verdade, a gente só tem uma coisa que a gente tem 100% de certeza, né? Que é um dia isso aqui vai acabar. Sim. Pô, todo o resto, então, acho que te potencializa para que você extraia o máximo desse período que você tem aqui, né? Então, tentar buscar sempre um pouco mais. Não, exatamente. Total. Animal, Rubão. Eu acho que a gente tá caminhando aqui pro final do nosso episódio. E a gente tem uma tradição aqui no DesconstruCast, que é todo convidado nosso... paga um boleto. Exato, paga um boleto. já vamos passar ali, já vamos deixar o Pix da empresa, que inclusive você faz parte dela, então você já tem acesso, é só pagar. Já tem o número já, né? Exato. E a gente sempre pede pro convidado deixar uma indicação de um livro e de um outro convidado que você quer vir aqui no podcast. Legal. Pode começar aí pelo livro, se quiser. Cara, eu gosto muito... tem várias linhas de livros, né? Eu leio muitos livros de esporte, assim, eu curto pra caramba. E agora tô começando a ler muito sobre empreendedorismo, sobre empresas e tal. Mas eu vou falar um livro que é meio que o misto dos dois, que é o 11 Anéis, do Phil Jackson. Você já ouviu falar já? Já ouvi falar, já. O Phil Jackson foi o treinador do Black Mamba, né? Do Kobe Bryant e do Michael Jordan. Caramba. Então ele treinou, dois caras que... O cara foi campeão 11 vezes da NBA. E aí o legal é que ele não conta histórias de sucesso, ele conta os perrengues dele, né? Ele fala que como era foda o vestiário com o Michael Jordan, como o Michael Jordan era uma figura difícil de domar, né? E aí fala também do Kobe Bryant com o Shaquille O'Neal, que era uma relação muito conturbada, tanto que depois o Shaquille O'Neal saiu e tal. Mas ele traz um resumo de como que ele é muito inspirado numa coisa muito interessante, na cultura indígena. Ele é um cara branco dos Estados Unidos, mas existe uma cultura indígena um pouco marginalizada nos Estados Unidos. E ele tem várias piras, assim. Inclusive, uma das técnicas que ele usava para manter o vestiário concatenado, e era uma coisa que era motivo de chacota, mas depois a galera viu que isso fazia muito sentido, era fazer tipo uma meditação coletiva ali com os jogadores. Então, imagina os caras de 2,10 metros sentados ali, tipo, meditando coletivamente para entrar na mesma frequência. Então, cara, esse livro eu acho que é muito foda, se vocês puderem ler. Não sei se você já leu já. 11 Anéis, Phil Jackson. Cara, é muito bom. Fala sobre liderança, fala sobre como lidar com pessoas, né? Porque no final das contas, eu acho que o nosso maior objetivo claro, todo mundo almeja crescer, ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, mas é pessoas, né, cara? Sim, comunicação. Se a gente não souber ter habilidades de cativar as pessoas, de criar laços, a gente não tá vivendo a vida errada, né? Basicamente. A gente não vai atingir o objetivo e vai ser infeliz. Então, acho que esse livro eu recomendo bastante. Animal. Baita dica aí também pra quem tá ouvindo. E o convidado aí que você sugere pra gente trazer pro podcast? Cara, convidado... Deixa eu ver... Tem que ser médico? Não, pelo contrário. Pode ser qualquer quem você quiser. Especialidade, qualquer carreira. Traz Convida a Tati Parmigiano. Tati Parmigiano é fera, ginecologista. Ela é do COB. Ela acho que é a primeira mulher do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro. Ah, legal. E ela trabalha muito com mulher atleta, tem 2 filhos, né? Ela é a esposa do meu ex-chefe do São Paulo, do Tadeu. Que massa. Tati é uma pessoa fantástica, assim, não, que vocês vão gostar demais, de conversar vamos convidar, com ela. com certeza. Show de bola. Convidada já, né?
Perfeito. E, Rubão, onde é que a gente te encontra aí nas redes sociais? Cara, hoje o principal meio que eu atuo, né, nas redes sociais é o MCP, né, o meu consultório particular, que é @meu.consultório.particular. Eu tenho o meu próprio pessoal /profissional, só que eu falo muito mais sobre esporte e lesões lá, mas se você curte também você pode me seguir, que é @Dr. Rubem Chaves. E no Toca Ficha também, né? A gente tem o nosso próprio podcast, que inclusive o Bernardo já foi, que a Gabi também irá muito em breve. Olha! Que é o @Toca Ficha podcast. E sigam no YouTube, no Spotify. E para quem tá ouvindo esse episódio, eventualmente tá terminando a residência ou já é especialista, manda um inbox pra gente lá no Instagram do meu consultório particular, que a gente tem uma surpresa pra vocês aí. Boa. Aí sim, hein? Animal. E você, amor? @DRA Gabriele Araújo, tô sempre lá. E @Pediatra de Consultório também, né? E no YouTube também, agora a gente tá no Pediatra de Consultório. Então sigam a gente que logo teremos muitas surpresas. Tem o Olimpo também, o Instagram do Olimpo, quem quiser seguir, Boa. Olimpo. Eu tô com uns 5 Instagrams. Não, peraí, deixa eu puxar minha Pra lista quem aqui. era pouco midiático, olha só onde Tem chegamos, só 12 Brasil. Instagrams, 3 canais do YouTube. Não, arrasou, Mas Rubão. é isso. Isso, e o meu, @Bernardo Preste, no Instagram, no TikTok também. No YouTube, Mentoria Residência. E aqui no Instagram a gente também tem o DesconstruCast.podcast. Por favor, sigam. Boa. E se inscrevam, né? Se pra poder inscrevam, receber né, a galera? notificação Vamos- de quando a gente soltar o Atingimos episódio. 10 mil visualizações Olha! recentemente. Então, obrigado aí a todo mundo que tá acompanhando. Que isso, hein, E pra galera? gente Arrasaram. comemorar, manda esse episódiozinho aí pra alguém, pra gente chegar. A Siri aí, ó, tá até feliz aqui. A Siri sempre quer participar Sempre do quer nosso participar. podcast. Se você curtiu esse episódio, não deixa de seguir o Rubem em todas as mídias sociais aqui que ele falou que vai ser impossível repetir. E não deixa também de se inscrever aqui no TikTok DesconstruCast. também, né? Sou TikToker agora. TikTok. Olha! Inclusive vai dançar hoje aqui. Inclusive Tem vai dançar. um Rebolation muito bem preparado. E se inscreva aí no canal, se você está vendo no YouTube, podcast, Spotify. Enfim, siga a gente aí, porque vem muito conteúdo bom toda terça-feira às 7 horas da manhã. Valeu, Valeu, galera. pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Beijo, Tchau. gente.